A vida que nasce da morte. Quando a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 3, versículo 3, diz que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Portanto, se alguém não crer que foi crucificado com Cristo, foi ressuscitado juntamente com Cristo, essa pessoa não pode entrar no reino de Deus. Não pode. A palavra do Senhor diz, para nascer de novo, primeiro precisa morrer. E é uma questão de fé, de união, naquilo que a palavra do Senhor diz. No livro de Romanos, capítulo 7, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. O que a lei dizia? O salário do pecado é a morte. Romanos 3, 23. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. E Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E é só morrendo para o pecado, porque nós já nascemos com a natureza do pecado. A esta palavra está dizendo que também vós morrestes relativamente à lei que exigia a morte do pecador para que esse pecador fosse justificado. Mas o pecador não consegue se justificar. A palavra do Senhor diz, por meio do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 15, versículo 36, ele diz assim: insensatos, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Não, a pessoa não vai ser uma pessoa nascida do Espírito, nascido de Deus, nascido de novo, sem que ela tenha experimentado pela fé também a sua morte no corpo de Cristo, na cruz. Deus, o Pai, nos batizou, nos incluiu em Cristo na cruz. Em Romanos 6,11 ele diz, considerai-os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6,7 diz, quem morreu, justificado está do pecado. Eu pergunto para você, o que fez com que o Senhor Jesus Cristo morresse lá na cruz? Os seus pecados? Você vai dizer sim. E a morte que ele morreu na cruz? De quem era? Se os pecados eram nossos? Se o pecado era nosso? E como ele nunca pecou e morreu, ele morreu a morte dele? Não. Ele nunca pecou. Ele morreu a nossa morte. Aquilo que a lei divina exigia, a morte do pecador. E você creu na sua morte em Cristo. Com Cristo. Se você não creu que aquela morte é sua, você continua ainda em seus pecados. Portanto, o que aguarda é o lago de enxofre. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos atraiu, nos crucificou, nos ressuscitou, e ele agora vem viver no nosso interior, para que possamos viver pela fé, em união com ele. Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Porque você está crucificado, porque você morreu com Cristo. Amém. Vive agora pela fé, pela sua união em Cristo. Louvado seja o Senhor. Só quem nasceu de novo pode confessar isto, não como uma história, e não pensando só que é uma experiência do apóstolo Paulo, mas a sua experiência, uma realidade espiritual. E isto é pela graça, pela justiça de Deus, que é Cristo.
Amém.